Quero convidar você a abrir a Bíblia em Atos capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E o tema da minha mensagem hoje é um pequeno avivamento em Icônio, Listra e Derbe. Atos 14, 1 diz assim: Em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Os judeus, porém, incrédulos, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Assim passaram muito tempo falando corajosamente acerca do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, permitindo que pelas mãos de Paulo e Barnabé se fizessem sinais e maravilhas. Dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos, havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os maltratarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e arredores, e ali pregavam o evangelho. Amém? O contexto aqui, desse texto que a gente acabou de ler, é o seguinte: Paulo e Barnabé, eles foram enviados pela igreja a uma viagem missionária. E o primeiro destino da viagem missionária de Paulo e Barnabé foi a cidade de Antioquia. Ali na cidade de Antioquia, Paulo e Barnabé pregaram o evangelho de tal maneira que a cidade ficou impressionada com o ensino de Paulo. Então, aquelas pessoas que ouviram o ensino de Paulo disseram para ele: Paulo, volte amanhã aqui, nós queremos ouvir mais dessa palavra. E assim aconteceu. A Bíblia diz que Paulo, no dia seguinte, esteve ali na cidade, pregando novamente a palavra, e agora quase que a cidade inteira se reuniu ali para ouvir a palavra do apóstolo Paulo. Glória a Deus por isso, uma cidade reunida para ouvir a pregação do evangelho. Acontece que alguns judeus, movidos pelos ciúmes, eles se enfureceram contra Paulo e Barnabé e expulsaram Paulo e Barnabé da cidade. E agora Paulo e Barnabé, eles se dirigem à cidade de Icônio. E diz a Bíblia que juntos eles entram na sinagoga dos judeus e começam a pregar o evangelho. E o que é que acontece? Diz a Bíblia que uma grande multidão crê na palavra do Senhor. Olha só, quando a gente diz multidão, o que significa multidão? Multidão significa muita gente. E a Bíblia está dizendo que uma grande multidão creu na palavra do Evangelho através da pregação do apóstolo Paulo e de Barnabé. Mas novamente os judeus ficam furiosos. Novamente os judeus começam a fazer uma baderna. Novamente os judeus começam a incendiar o negócio. E agora se inicia uma contenda. A Bíblia vai dizer que apesar dessa contenda, o apóstolo Paulo e Barnabé, eles continuam ali por algum tempo pregando o evangelho. Por que eles continuam ali por algum tempo pregando o evangelho? Porque muita gente ali tinha crido na palavra do Senhor. Então eles precisavam dar um exemplo a essa gente, eles precisavam ensinar essas pessoas a respeito da palavra, eles precisavam instituir uma liderança para essa igreja que estava nascendo. Então, apesar da contenda, eles permaneceram por muito tempo ali, pregando o evangelho. Só que a coisa ficou feia. A coisa ficou feia. A Bíblia diz que eles realizavam muitos sinais e maravilhas, muitos milagres aconteceram, muita gente continuava crendo na palavra do Senhor, mas os judeus continuaram infernizando aquela cidade. E um grande motim, diz a Bíblia, se levantou contra Paulo e Barnabé, de maneira que os judeus tramavam apedrejar Paulo e Barnabé. O que é que eles fazem? Eles fogem. Diz a Bíblia que eles fogem para a cidade de Listra e os arredores para pregar o evangelho nessas outras cidades. É mais ou menos isso que a gente acabou de ler. O que a gente aprende, o que a gente pode aprender com esse texto, com esse pequeno avivamento que aconteceu? Em primeiro lugar,
Em primeiro lugar, o que me chama a atenção nesse texto, no versículo 1, a Bíblia diz, em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus. Quem? Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, eles entraram juntos na sinagoga dos judeus. Isso pode não querer dizer nada. Isso pode ser só um detalhe. Isso pode passar despercebido aos nossos olhos. Mas a Bíblia não diz nada por acaso. Vocês concordam comigo? A Bíblia não diz nada por acaso. E quando ela diz que eles entraram juntos na sinagoga dos judeus, ela está enfatizando o que o livro de Atos sempre enfatizou: o trabalho da igreja junta. A igreja trabalhando junta. Vamos dar uma passeada pelo livro de Atos e vamos ver, meu irmão, como a Bíblia enfatiza o trabalho dessa igreja unida. Abre a Bíblia aí comigo, em Atos capítulo 1, versículo 13 e 4. Atos capítulo 1, versículo 13 e 4, diz assim: tendo chegado, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Quem? Os discípulos. Estavam presentes Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Versículo 14, todos esses perseveravam juntos. Todos esses perseveravam juntos em oração e súplicas com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, o livro de Atos, já no capítulo 1, enfatizando que a igreja trabalhava junta. Os irmãos se reuniam, se juntavam para orar, para suplicar a Deus juntos. Mais um texto, Atos, agora no capítulo 2, versículo 44 e 46. Versículo 44 diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 46, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e sinceridade de coração. Atos, capítulo 3, versículo 1, nós estamos lendo os 3 primeiros capítulos do livro de Atos. Atos 3, 1, Pedro e João subiram juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: irmão, estamos juntos. O livro de Atos, a palavra de Deus enfatiza um trabalho que a igreja realizava de maneira conjunta. Essa semana eu vi uma frase. Saiu. Glória a Deus. Essa semana eu vi uma frase muito bacana do Exército Brasileiro. Não saiu. Sim. Glória a Deus. Se puderem desligar aqui o retorno, não tem problema para mim, eu fico sem. Vamos lá, uma frase que eu ouvi essa semana do Exército Brasileiro, uma frase muito bonita e bíblica, que diz assim: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Amém? Ninguém aqui nessa igreja é tão bom quanto essa igreja junta. Trabalhando junta, orando junta, tendo tempo de comunhão, evangelizando junta. Amém, meus irmãos? O pastor comentou recentemente com alguns irmãos a respeito do evangelismo que a gente fez como GP. Eu vou contar mais ou menos o que foi que aconteceu. Algumas semanas atrás,
a GP se reuniu para evangelizar a cidade de Jundiaí. E o que foi que a gente fez? A gente se dividiu em grupos. A gente se dividiu em 4 grupos. Um grupo foi para a estação de trem aqui de Jundiaí. Um outro grupo ali do lado foi evangelizar o terminal da Vila Arens. Um outro grupo foi para o Maxi Shopping. Um outro grupo foi para o Parque da Cidade. E olha só, a partir das 3 horas da tarde, simultaneamente, a gente esteve evangelizando nesses 4 pontos da cidade. Trabalhando juntos. E o que foi curioso? O que foi curioso é que nesses 4 pontos da cidade o Senhor se manifestou. Depois desse evangelismo a gente se reuniu no Jundiaí Shopping. E aí, adivinha, já evangelizamos Jundiaí Shopping também, depois descemos a 9, evangelizando a 9, virou uma loucura. Mas a gente se reuniu no Jundiaí Shopping para jantar e para dividir as experiências que a gente viveu. E nesses 4 lugares, a gente viveu experiências maravilhosas do Senhor se manifestando. No Parque da Cidade, uma mulher por 1 hora chorando e compartilhando com os jovens dessa igreja traumas que ela tinha do passado, feridas, mágoas que ela tinha. 1 hora ali chorando, recebendo a palavra de Deus, recebendo um conselho inspirado por Deus, recebendo uma oração dos jovens dessa igreja. No Maxi Shopping, tantas experiências sobrenaturais. O Senhor tinha dado uma visão a alguns jovens dessa igreja. Eu vou puxar a sardinha aqui, foi para minha esposa, uma mulher espiritual. Mas olha só, o Senhor deu uma visão para ela, né, durante a semana que antecedeu esse evangelismo, de 2 mulheres na praça de alimentação do shopping, sentadas uma na diagonal da outra. Então o Senhor mostrou isso para ela. 2 mulheres sentadas numa mesa, uma na diagonal da outra. E quando os jovens entraram na praça de alimentação, o que eles viram? As 2 mulheres ali sentadas, uma na diagonal da outra. E ali, esses jovens pregaram o evangelho para essas mulheres. Uma outra visão que nós havíamos recebido, uma mulher, essa aqui vai impactar vocês, uma mulher na livraria ali do Maxi Shopping, e o Senhor tinha dado para um jovem da GP uma visão dessa mulher na livraria, com a mão levantada, pegando um livro na prateleira. Bom, isso não é incomum de acontecer numa livraria, vocês concordam comigo? Não é algo tão específico assim. Mas essa pessoa guardou essa visão que Deus tinha dado para ela e ficou sondando isso. No dia do evangelismo, a gente se reuniu aqui na igreja para orar antes de sair. E nesse dia, uma outra jovem, Fernanda Mina, chegou para essa jovem e falou assim: olha, quero compartilhar com você uma visão que eu tive. Ah, é? Pode compartilhar. Eu vi uma mulher numa livraria esticando o braço para pegar um livro numa prateleira. E ela estava usando uma camisa preta, uma roupa preta. A Fernanda contou para a jovem que tinha tido a primeira visão. E agora uma visão mais clara, mais específica. Quando elas entraram na livraria, adivinha? A mulher vestida de preto, pegando o livro na prateleira. Essa mulher foi evangelizada. No terminal de trem, na estação de trem, experiências maravilhosas. No terminal da Vila Arens, experiências maravilhosas. Por quê? Por que a gente conseguiu simultaneamente evangelizar tanta gente? Falar do amor de Deus, do perdão de pecados para tanta gente. Por quê? Porque nós estávamos trabalhando juntos. Um homem sozinho não consegue fazer o que nós fizemos naquele dia. Agora, meus queridos, presta atenção. Eu tenho algo no meu coração. Eu conversei com o pastor Arthur sobre essa série de mensagens que a gente está trabalhando aqui, sobre avivamento. E eu perguntei para ele: pastor, quando você começou a pregar sobre isso, você já sabia que isso seria uma série de mensagens? Ele falou para mim: não. Deus me deu a primeira palavra, e depois dessa primeira palavra, o Senhor foi me dando novas palavras a respeito de avivamento. Será que é por acaso que Deus está tratando tão especificamente sobre esse tema com a gente? Sim ou não? Não é por acaso. Definitivamente não é por acaso. Enquanto nós estamos trabalhando
uma série de mensagens sobre avivamento aqui na igreja. O Senhor desperta o coração dos jovens para sair pela cidade de Jundiaí pregando o evangelho. É coincidência, sim ou não? Não é coincidência. Não é coincidência. No ano que vem, como GP, nós vamos iniciar o ano passando um final de semana na cidade de Cabreúva, recebendo uma série de ministrações, e o tema central dessa série de ministrações é a igreja do avivamento. Isso é coincidência? É por acaso? Não é. O Senhor está nos preparando para um grande avivamento. Quantos creem assim? Amém? Mas para viver esse grande avivamento, nós vamos precisar trabalhar juntos. A gente vai precisar trabalhar juntos. Eu tenho acessos que talvez o Carlão não tenha. Mas o Carlão tem acessos que eu não tenho. Eu talvez tenha acessos que a Rita não tenha. Mas ela tem acessos que eu não tenho. Agora, se o Carlão, nos lugares onde Deus colocou ele, pregar o evangelho, falar do amor de Deus, enxergar aquele lugar como um campo missionário, e eu, no lugar onde o Senhor me colocou, pregar o evangelho, enxergar aquele lugar como um campo missionário, se a Rita fizer isso, se você fizer isso, meu irmão, eu não sei se a gente vai ganhar uma grande multidão para Jesus, mas uma coisa a gente vai fazer, a gente vai pregar o evangelho para uma grande multidão. E a nossa parte é essa. A nossa parte é pregar o evangelho. Sabe aquele lance de que só faz gol quem chuta no gol? Quem já ouviu isso? Só faz gol quem chuta no gol. Eu não sei se a gente vai ganhar uma grande multidão, mas a gente vai pregar para ela, a gente vai chutar no gol. A gente vai chutar muito no gol. E vamos fazer muito gol em nome de Jesus. Amém? Vamos ganhar muita gente para Jesus nessa cidade. Quem crê nisso? Amém? A segunda lição que nós aprendemos no livro de Atos, capítulo 14, no versículo 2, a Bíblia diz: os judeus, porém, incrédulos, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Assim passaram muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, permitindo que pelas mãos de Paulo e Barnabé se fizessem sinais e maravilhas. Então presta atenção. Paulo e Barnabé foram na sinagoga dos judeus, ali eles pregaram o evangelho, e a Bíblia diz que muita gente creu, uma grande multidão creu na palavra de Deus. Todo mundo creu? Não. Não foi todo mundo. Teve gente que não creu. E o que é pior, quem não creu, incendiou aqueles que creram. Começaram a gerar uma contenda. Começaram a gerar uma confusão. Então presta atenção. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, diante disso, diante dessa confusão que começou, ele desistiu de pregar o evangelho? Sim ou não? Não. Não. Ele foi para essa cidade com um propósito, pregar o evangelho. O primeiro resultado da pregação dele foi excelente, uma grande multidão creu, mas não foi todo mundo que creu. E de repente, começou a acontecer uma contenda, quer dizer, o resultado daquele evangelismo, o resultado daquela pregação já não era um resultado positivo. Muita gente se colocando contra Paulo, muita gente se colocando contra Barnabé. Agora, olhando para o resultado, Paulo desistiu? Não. E o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente olha o resultado, a gente começa a pregar o evangelho, a gente entende o propósito. Não, vamos ganhar alma para Jesus, vamos falar de Jesus, nós estamos nos últimos dias, vamos pregar, eu vou pregar o evangelho na minha escola, eu vou pregar o evangelho no meu trabalho, eu vou ganhar minha família para Jesus, mas nós não vemos os resultados positivos. As dificuldades se levantam, como a Rita falou, as dificuldades se levantam e vão se levantar. E o que a gente faz? A gente desiste. A gente desiste. Talvez nesse ano de 2023 você tenha começado o ano dizendo: não, esse ano eu vou ganhar minha família para Jesus. Não, esse ano eu vou abrir uma célula na minha faculdade. Esse ano eu vou evangelizar lá no meu trabalho. E porque as coisas não aconteceram, ou porque não aconteceram como você gostaria, talvez você tenha desistido. Isso acontece com a gente. A gente olha muito para o resultado. A gente olha muito para o resultado. Agora, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Importante.
o Senhor não chamou a gente para pregar o evangelho só para aqueles que vão crer. Você sabia disso? Às vezes a gente tem a impressão que existem pessoas específicas para as quais a gente deve pregar o evangelho porque elas vão crer. Mentira! Isso não é verdade. A gente tem que pregar o evangelho até para aqueles que não vão crer. Então eu estou ali no ponto de ônibus, eu estou olhando aquela pessoa, o ônibus não chega, e o Espírito Santo começa a me incomodar. Vai, prega, fala de Jesus para ela. E eu começo a olhar para ela, toda tatuada, o cabelo descolorido. Essa pessoa não vai crer. Ou então, não, eu não vou pregar o evangelho agora para ela, porque daqui a pouco o ônibus chega, eu não vou nem ter tempo. Não, eu não vou pregar o evangelho para ela, porque eu não sei exatamente o que falar para ela. Tantas desculpas. Tantas desculpas. Por quê? Porque a gente só está esperando o resultado da nossa pregação. E Deus não chamou a gente para olhar o resultado, Ele chamou a gente para pregar o evangelho. Para quem? Para todos. Para todos. Lá na minha academia, eu não tenho que ficar olhando quem que talvez vá crer no evangelho. Eu tenho que pregar para quem na minha academia? Para todos. No meu trabalho, eu tenho que pregar para quem? Para todos, para os que vão crer e para os que não vão crer. Esse é o meu chamado, amém, irmão? Esse é o seu chamado. Pregar o evangelho, o resultado o Senhor vai produzir. Convencer é papel do Espírito Santo, Ele vai convencer. Alguns vão se arrepender, outros não vão se arrepender, mas o nosso papel é pregar para todo mundo. O nosso papel é semelhante ao de Ezequiel, quer ver? Abre aí no livro de Ezequiel, capítulo 3, ou melhor, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Ezequiel 2, do 3 ao 5. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles. E lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ou seja, o Senhor está dizendo para Ezequiel, você vai falar. Quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir, o seu papel é falar. E assim é comigo, assim é com você. O nosso papel é pregar. É pregar. Amém? Mais um texto ainda em Ezequiel, ainda mais claro, capítulo 3, versículo 16. Ezequiel 3, 16. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Próximo. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Amém? Pensando nisso, eu me lembrei de uma história que eu ouvi de uma irmã dessa igreja. Uma irmã dessa igreja me contou que foi evangelizada pelo pastor Narciso. A história dela é a seguinte. Ela era vizinha do pastor Narciso. E eu creio que vizinho nenhum do pastor Narciso escapa da pregação do evangelho. Sem chance. Então, essa irmã me contou que logo o pastor Narciso começou a bater na casa dela lá e começou a convidar ela para o culto. Irmã, vamos para o culto. Ela disse para mim, Fábio, eu já tinha decidido que eu não ia.
ele podia passar a vida inteira me chamando para ir no culto. Eu já tinha decidido que eu não ia. Mas o pastor Narciso não se dava por satisfeito. Naquela humildade dele. Porque, meu irmão, tem que ter humildade. Vocês concordam comigo que tem que ter humildade? Tem que ter humildade. Você prega uma vez, não. Você prega duas, não. Você prega três, não. Você já está mandando, vai, então. Vai arder. Então vai arder. Agora eu quero que arda. A gente, no evangelismo que a gente fez com a GP, a gente entregava para as pessoas um marca-página da GP com o horário dos cultos e o dia da semana do culto e os horários. Tinha gente que não pegava o marca-página. Oba, tudo bem? Boa noite, eu queria entregar um presente com você. Aqui tem o horário dos nossos cultos, né? O dia, é um culto de jovens, legal. Fica, é um presente. Não, obrigado, eu não quero não. Assim, meu irmão, aí você não vai escapar desse jeito, você não vai escapar. Tem que ter humildade. E o pastor Narciso ali na humildade dele, todo dia batendo na porta daquela irmã, vamos para a igreja. E nada. Anos se passaram. Se ele tivesse olhado para os resultados, o que ele faria? Essa irmã não foi escolhida. Essa irmã não foi predestinada. Mas ele insistiu. Um dia, ele encontra essa irmã varrendo a calçada da casa dela. Era um domingo. E mais uma vez ele vai lá na irmã. Irmã, queria te convidar, fazer um convite especial. Vamos no culto hoje, vamos lá ouvir a palavra de Deus. E ela respondeu para ele assim, amém, pastor, vou ver se de repente eu até apareço. Sabe aquele papo? Sempre falava isso. Não, vamos ver, acho que dessa vez eu vou sim. Mas já sabia que não ia. E o pastor Narciso falou para ela, amém, glória a Deus, então te vejo lá. O pastor Narciso também já sabendo que ela não ia. Todo mundo ali sabia que ela não ia. Quando o pastor Narciso sai, essa irmã ali varrendo, terminando de varrer a calçada da casa dela, ela começa a pensar, ela começa a lembrar que tem um familiar dela no hospital. Não me lembro se o pai, não me lembro se o irmão, mas um familiar ali querido no hospital. Pai, né? O pai. Agora você já denunciou quem é a irmã, Felipe. Aí pegou mal. O pai da irmã ali no hospital, e ela se lembrou disso. E ela ali varrendo a calçada pensou, talvez eu deva ir para o culto hoje. Quem sabe eu não vou só hoje. Ali eu não oro pelo meu pai. E ele, né, recebe uma cura, tal. E adivinha? Ela entrou para casa, tomou banho, se trocou e foi para a igreja. Chegando na igreja, ela disse para mim, Fábio, eu tenho certeza que Deus não falou com mais ninguém aquela noite. Ele falou só comigo. Ele falou só comigo. E na hora que o pastor Narciso fez o apelo para entregar a vida para Jesus, eu não sei como, mas a hora que eu vi, eu já estava lá na frente entregando minha vida para Jesus. Ela disse que nem se lembra de como ela saiu do lugar dela e foi lá na frente, mas naquela noite, essa irmã foi salva. Depois de grande insistência de um homem de Deus. Amém, meus queridos? Se nós estamos com os olhos nos resultados, quando o resultado não aparece, a gente desiste. Mas aqui a Bíblia nos ensina que o apóstolo Paulo e Barnabé, diante de um resultado não muito satisfatório, porque muita gente estava se opondo à sua pregação, a Bíblia diz, eles passaram muitos dias ali insistindo. Nós precisamos insistir nas pessoas. Amém, meus queridos? Precisamos dessa humildade e pregar o evangelho sem olhar o resultado. Sem olhar o resultado, mas até o fim da nossa vida, pregar o evangelho e ganhar gente para Jesus. Amém? Em terceiro lugar, ainda nesse texto do capítulo 14, versículo 4, diz assim, dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Havendo um motim tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os maltratarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e arredores, e ali pregavam o evangelho. Então, diz a Bíblia que a coisa piorou muito.
Aquela contenda que havia começado piorou muito, de tal maneira que já começavam a planejar uma maneira de apedrejarem o apóstolo Paulo e Barnabé. E aí a Bíblia diz que eles fogem. Estranho. Estranho. Será que o apóstolo Paulo não estava disposto a morrer pela pregação do evangelho? Estava. Estava. E morreu. Mas nessa ocasião, diz a Bíblia, que ele foge. Paulo e Barnabé, eles fogem. Será que eles não amavam o Senhor a tal ponto de não negar a fé e continuar ali pregando o evangelho até a morte? Eles amavam o Senhor, estavam dispostos. Não amavam a própria vida mais do que o Senhor? Não, eles estavam dispostos a morrer pelo evangelho, sim. Mas por que nessa ocasião eles fugiram? Por que nessa ocasião eles se mandaram? A resposta é simples. A pregação do evangelho agora, ali, já era inútil. Já era inútil. Eles estavam pregando o evangelho, ganhando muita gente para Jesus, mas virou uma baderna, virou uma confusão. Os judeus incitando os gentios contra os apóstolos. O povo da cidade se dividindo, virou contenda. Já não tinha mais um propósito ali de ganhar gente para Jesus. E nas cidades vizinhas, tinha muita gente ainda para ser salva. Então eles deixam aquela cidade para ir para cidades vizinhas ali, Derbe, Listra, para ganhar gente para Jesus. E o que é que a gente pode aprender com isso? O que é que a gente pode aprender com isso? Meus irmãos, a gente não pode transformar a pregação do evangelho em discussão, em contenda. A gente não foi chamado para debater o evangelho com ninguém. A gente foi chamado para pregar o evangelho. Pregar. Creu, creu. Não creu, não creu. Tem mais gente para pregar o evangelho. E o que a gente faz? Muitas vezes a gente fica insistindo em pessoas que não creram. Muitas vezes a gente faz isso dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, tentando enfiar o evangelho goela abaixo. Ao invés de falar do amor, ao invés de falar do perdão dos pecados, ao invés de dizer, irmão, Deus tem um propósito na sua vida, Ele te ama tanto, e com graça, com amor, pregar o evangelho. Não, a gente transforma a pregação em discussão. Eu me lembro uma vez, recém-convertido, eu decidi ganhar os meus amigos do mundão para Jesus. Falei, não, vou começar a pregar o evangelho para eles. E aí, escolhi um abençoado lá e comecei a pregar o evangelho para ele. E pensa numa pregação elaborada, meus irmãos. Ali eu discorri, passei por Moisés, Davi, foi um negócio, foi forte. Foi um negócio, eu tenho que reconhecer que foi forte. Aí eu terminei aquela pregação poderosa, e ele falou assim, nossa, Fábio, que legal, que bacana, né? Nunca tinha ouvido isso, mas para mim isso não passa de um folclore. Falei, é o quê, meu irmão? Ele falou, não, é legal, eu realmente não sabia disso, mas para mim é um folclore. Ele usava uma pulseirinha de couro, uma fivelinha de cruz, uma cruz de aço na pulseira. E eu falei para ele, é um folclore para você? Então tira essa pulseira, meu irmão. Ele falou, mas por quê? Eu falei, não, porque é do folclore, essa pulseira é do folclore que você não acredita. Ele falou, não, mas eu achei a pulseira super bonita, ele falou para mim. Eu falei, não, tira. Você é hipócrita, você é hipócrita. Você vê que a contenda, nesse caso, veio da minha parte, não foi nem da dele. Meus irmãos, não, né? Não dá para enfiar o evangelho goela abaixo de ninguém. Não dá para transformar a pregação do evangelho em briga, em discussão. Não foi assim que o Senhor nos ensinou a fazer. Vamos ver como é que Ele nos ensinou. Mateus, capítulo 10, versículo 11.
E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. Isso é importante, hein? Torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Acabou. Acabou. Discussões, contendas por causa do evangelho não geram frutos, meus irmãos. Não gera fruto. A pregação do evangelho, ela precisa de paz. Vocês viram como Jesus nos ensinou? É na base da paz. É a minha paz entrando na casa de alguém. E se essa pessoa receber a minha paz, glória a Deus. Se ela não receber, eu pego a minha paz de volta e vou embora, eu e a minha paz. É desse jeito. Sabe por quê? Porque às vezes a gente insiste em tanta gente que não quer saber do evangelho, não creu, não recebeu a revelação, talvez não agora, vai receber futuramente, e a gente deixa de pregar para pessoas que estão sedentas. O apóstolo Paulo aqui, ele percebe, não adianta mais, a pregação do evangelho aqui já não dá mais, eles vão apedrejar a gente, eles já não querem mais saber, e não dá para morrer agora, porque lá em Listra, lá em Derbe, tem gente do Senhor que precisa ouvir a palavra de Deus, então é para lá que eu vou. Amém, meus irmãos? Olha só, que curioso. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele sai de Icônia e vai para Listra. E lá em Listra ele prega o evangelho. Muitas experiências sobrenaturais ali, ele prega o evangelho, muitas pessoas creem no evangelho, os judeus depois começam a causar de novo, mas ali muitas pessoas creram. E ali se iniciou uma igreja. Muitas pessoas receberam a palavra de Deus e a própria cidade, ali nasceu uma igreja, a pregação do evangelho. E uma mulher, ali nessa cidade, chamada Lloyd, creu no Senhor. A filha dela, chamada Eunice, recebeu esse legado dela, a palavra de Deus, e creu no Senhor. E o filho de Eunice, um menino chamado Timóteo, também creu no Senhor. E esse menino se tornou discípulo do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Agora, Paulo poderia ter ficado até o fim ali na cidade de Icônio. Ele não iria para Listra, não pregaria o evangelho lá, e nós perderíamos, por exemplo, o livro de 1ª e 2ª a Timóteo, livros tão preciosos para nós. Vocês estão entendendo como a gente tem que ter discernimento? A gente tem que ter discernimento, a gente tem que pregar para todo mundo, discutir com ninguém. Gerar contenda com ninguém, nem com o marido, nem com o filho. Contenda com ninguém. Pregar o evangelho e não discutir. Amém, meus queridos? Vamos ler um texto que Paulo escreveu para esse discípulo Timóteo? Abre a Bíblia aí, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23. E rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender. Tem algum servo do Senhor aqui hoje? Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, aptos para ensinar, paciente, corrigindo como? Com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. É do jeitinho de Jesus.
É do jeitinho de Jesus, é com a minha paz. Levando a minha paz, levando o perdão dos pecados através de Jesus. E muita gente vai crer nessa palavra, porque essa palavra é poderosa. Amém? Quero ler mais um texto com você ainda em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 ao 5. Diz assim: Paulo escreveu para Timóteo, meu irmão, mas hoje ele está falando com você. Prega a palavra. Prega a palavra. Insista. A tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e todo o ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Amém? Paulo, há muito tempo atrás, escrevendo para Timóteo a respeito dos dias de hoje. A respeito dos dias de hoje. Virá um dia, e ele chegou, em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Farão para si mesmas mestres, que ensinam de acordo com a sua própria vontade. Alguém está vendo isso acontecer nos dias de hoje? Esse tempo chegou. Esse tempo chegou. Pessoas que mais do que nunca se recusam a crer no Evangelho, tratam o Evangelho como folclore, como piada. Esse tempo chegou. E o Senhor nos escolheu para esse tempo. E qual que é a direção de Deus para cada um de nós aqui? Prega o Evangelho. Prega. Prega, meu irmão. Muita gente não vai querer te ouvir. Muita gente não vai dar atenção para o que você está dizendo. Prega. Muita gente vai debochar de você no teu trabalho. Prega. Muita gente vai se levantar contra você na faculdade. Prega. No Uber. Prega. No ponto de ônibus. Prega. Em Jundiaí. Prega. Em Itupeva. Prega o Evangelho. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados, é como eu falei mais cedo, se nós vamos ganhar uma grande multidão, eu não sei, mas nós devemos pregar para ela. Nós devemos pregar, meus amados. O Senhor está nos chamando para isso. Como eu falei, essas mensagens não vieram por acaso. O Senhor está nos preparando para um avivamento. O avivamento dos últimos dias. Mas só vai fazer gol quem chuta no gol. Só vai ganhar alma para Jesus quem prega o Evangelho. Prega. Prega. Veja a cidade de Jundiaí como o seu campo missionário. Prega. Olhe para o seu trabalho como o seu campo missionário. Prega. Prega para a tua família. Talvez você tenha parentes aqui que ainda não conhecem o Senhor. Olha só, meu irmão, eu creio que Jesus está voltando. Hoje, essa noite, eu tive um sonho. Os meus primos, que não conhecem o Senhor, me dizendo, eu preciso ir na sua igreja. A minha tia dizendo, Binho, ela me chama de Binho, você não sabe o quanto a gente precisa ir para a sua igreja. Jesus está voltando. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas não enxergariam os sinais acontecendo. E continuariam vivendo a sua vida. Casando, trabalhando, fazendo planos para o futuro, sem enxergar os sinais. E se a gente parar hoje para enxergar os sinais, a gente consegue perceber que é tempo de pregar o Evangelho. Jesus está voltando.
Hoje eu acordei e fui ver as notícias. Guerra, agora na América do Sul. Venezuela contra Guiana. Mais um tornado nos Estados Unidos, mais pessoas morrendo, mais sinais. Os sinais se intensificando. Pessoas que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho no seu trabalho, na sua rua, na sua família, dentro da sua casa. Prega. Prega. Amém, meu querido? Se coloque de pé.